Senhor nosso Deus e Pai, Espírito Santo de Deus, nós queremos agora, Senhor, meditar na Tua Palavra. Ensina-nos, Espírito Santo. Ensina-nos, mostra-nos, faz-nos conhecer o coração do nosso Pai, para que nós possamos servi-lo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos para a gente meditar hoje sobre a palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 20. Os irmãos já pararam para pensar? Vocês já ouviram falar muito em 10 mandamentos, provavelmente, né? Vocês ainda sabem decor os 10 mandamentos? Quem vem da igreja tradicional, ela valoriza muito isso. E aí que vai pegar lá provavelmente um negócio que chamava de catecismo, né? E a gente tinha que decorar esses 10 mandamentos, a explicação deles, e falar tudo decoradinho para o pastor. Aí, a partir, né, de todo esse ensino que durava 2 anos, né, aí se podia participar da Santa Ceia. Você participava da ceia. É assim que funciona lá. Glória a Deus. Não é de todo negativo, tá? A gente aprende muita coisa ali, muita coisa boa. Eu digo isso porque eu queria recapitular um pouco, né, e a gente tentar. No começo a gente falou de conhecer o coração do nosso Deus. O que tem nos 10 mandamentos? O que está por trás disso? O que isso implica na nossa vida? Como que o povo de Deus, como que Israel entendeu isso? Como que os fariseus entenderam isso? E como que Jesus revela isso para nós? De o que realmente tem por trás dos 10 mandamentos? O que eles são? Além da gente relembrar eles no capítulo 20 do Êxodo. Só para a gente lembrar, isso aqui acontece mais ou menos há 3.400 anos atrás, tá? É por volta do ano 1400, 1300 antes de Cristo. A gente falou outro dia aqui, o povo, Deus tira o povo do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, vocês lembram disso? Aí eles caminham mais ou menos uns 200 e tantos quilômetros para o sul, para não atravessar, porque o caminho deles era bem mais curto. Eles podiam atravessar a região que hoje é a faixa de Gaza, mas aquela região já desde aquela época estava em guerra e eram povos inimigos ali. Então o Senhor leva eles para dar uma volta lá embaixo, na pontinha do mapa lá, e leva eles para uma região, para a região do Sinai, que é onde fica o Monte Sinai. Hoje, essa região pertence para o Egito, tá? Segundo o levantamento do Mateus, mais ou menos 300 mil pessoas por ano vão lá visitar o lugar. É montanha, é um lugar inóspito, não tem nada lá, é só montanha e pedra, tá? Fica a acho que uns 50 quilômetros do Mar Vermelho para dentro, Tu sai ali do litoral do Mar Vermelho, sobe montanha, 2.200, 2.600 metros de altitude, mais ou menos, Só para ter uma ideia, a cidade catarinense que a gente tem mais alta aqui tem 1.800, 1.900 metros de altitude em relação ao nível do mar. Lá são, acho que, não sei se 2.300 ou 2.800, alguma coisa assim. É longe. A Bíblia diz que eles levaram 3 meses para chegar ali, A tradição judaica diz que eles chegaram, na verdade, no que hoje para nós é o Pentecostes, no Shovat, eu acho que é que fala, que eles caminharam ali. Daí daria uns 45, 50 dias. Então não sabem muito bem ao certo, também não é importante a gente saber a data, mas o fato é que eles caminharam, aquele povo todo, tá? Caminhou com Moisés até nessa região do Monte Sinai. E ali no pé do monte, quando eles chegaram, o Senhor fala com Moisés e diz: prepara o povo,
que daqui a 3 dias, manda o povo se santificar, manda o povo se purificar, porque daqui a 3 dias eu venho falar com o povo, né? E esse é o cenário. Aí, né, começa lá um episódio: Moisés sobe a montanha, Moisés desce a montanha, Moisés sobe a montanha, Moisés desce a montanha. Só para a gente ter uma ideia do que é isso, né? O que Deus, o Senhor, tem com Moisés, né? E o que ele tem com esse povo? Gente, é no mínimo, por baixo ali, 500 metros de subida. Tá? Cada vez que Moisés sobe lá, ele tem que subir uma montanha. Do pé da montanha, né? Aqui está a 2.000 e poucos metros de altitude, mas do pé da montanha até o topo da montanha, são pelo menos ali uns 500, 600 metros de subida ruim, né? Não é estrada asfaltada, como a gente sobe hoje, né? Quando tu vai para Curitiba ou vai alguma coisa assim, tu diz assim: pô, mas ele sobe 900, né? Do litoral até Curitiba. É 600 metros a pé. Tá? O que chama a atenção em Moisés é essa disposição, essa obediência, né? Que ele tem de ir ali cada vez, porque ele não sobe uma vez só. E é por isso que o Senhor diz, né, o capítulo 19, ele é extraordinário, porque ele diz em que circunstâncias que isso acontece, né? O Senhor diz: no 3º dia eu descerei sobre o monte, santifica o povo, manda lavar as vestes, né? O povo era para se preparar. O que a gente vê no capítulo 19, isso só para a gente ter o contexto, é que o povo não levou isso muito a sério, porque quando chega no 3º dia, a Bíblia diz que no 3º dia, ao amanhecer do dia, começa a tocar o som do shofar, ou no idioma original o som como de uma buzina. Alguém já ouviu um apito de trem? Imagina um negócio, eu não sei quem que já ouviu um shofar tocar. Shofar é aquele tipo o que a gente tem mais parecido aqui é um berrante, né? O som é muito alto, né? E aí diz que no 3º dia de manhã, um barulho de uma buzina, de um shofar, toca na linguagem tradicional, na tradução literal, diz assim, de forte para mais forte. Imagina esse barulho, né? Esse pá, aumentando e aumentando e aumentando, e aumentava cada vez mais. Verso 12 do capítulo 19, quando o Senhor ordena, ele diz assim, prontos, verso 11, e prontos para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e tu marcarás limites ao povo ao redor, dizendo: guardai-vos que não subais para dentro do monte, ou para cima do monte, nem toqueis no seu limite. Todo e qualquer que tocar no monte certamente será morto, nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou traspassado, flechado com flechas, quer seja um animal doméstico, quer seja um homem, não viverá. Quando a buzina ou o shofar soar longamente, então eles poderão subir o monte. Chegou o 3º dia, eles eram para estar prontos para subir o monte, e no fim das contas ninguém sobe só Moisés e Arão. Porque o povo não levou aquilo a sério, não se santificou, não estava pronto para subir, nem os sacerdotes. Verso 22 do capítulo 19: e também os sacerdotes que se chegam ao Senhor hão de se santificar, para que o Senhor não irrompa sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. Vai. Aí disse-lhe o Senhor, diz o Senhor a Moisés: vai, desce, pois,
e depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que ele não irrompa, ou para que ele não caia, ou para que a ira dele não caia sobre eles. E Moisés desceu. Moisés volta e o povo não vai subir a montanha, mas o Senhor desce sobre o monte. E a Bíblia diz que depois de tocar aquele shofar, o monte começa a soltar fumaça, como de uma fornalha. Se a gente olhar imagens do Monte Sinai, aquilo não pode ter sido, não foi um vulcão, nunca foi, né? Mas a gente sabe pelo relato bíblico que a montanha, quando o Senhor desce na montanha, a montanha treme, sai fumaça, o povo se afasta, fica com medo. E um detalhe interessante, agora indo para o capítulo 20, é assim, então falou Deus todas estas palavras. Aí ele fala para eles os 10 mandamentos. Isso é antes de Moisés subir. Antes de Moisés subir, depois o Senhor entregar para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus. E aí o Senhor começa. Ele diz, primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, para fora da casa dos escravos, ou eu te tirei da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem alguma esculpida, nem similitude, ou parecida, ou similar a alguma de qualquer coisa que há em cima do céu, debaixo da terra, nem nas águas abaixo da terra. Não te encurvarás a ti mesmo para elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Presta atenção, nessa tradução aqui traz uma palavra muito interessante: não as servirás. Nada, nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, nem nas águas, nada deve ser servido, porque eu sou o teu Deus, só a mim tu servirás. É isso que ele está dizendo. Percebe? Ainda que não tenha as imagens, a quantas coisas a gente serve na nossa vida? Aleluia! Por que a gente trabalha? Pelo que a gente ora? Sabe por que Moisés pode subir o monte, o povo e os sacerdotes não puderam subir o monte? Por que Deus escolheu Moisés? Ele tem um coração completamente entregue. Moisés foi tirado das águas pela filha do faraó e era um príncipe do Egito. Por causa disso se tornou príncipe do Egito. Ele pega, abandona isso tudo, larga tudo isso para fazer um negócio de louco, libertar um povo de 2 ou 3 milhões de pessoas, nem se sabe ao certo quantos, por uma ordem de um Deus que ele não conhece, nem o povo conhece. Deus dá essa parada aqui, ele leva eles até o Monte Sinai, porque ele tem um encontro marcado com o seu povo lá. É ali que a história recomeça, é ali que Deus tira eles, o nosso Senhor tira eles da escravidão do Egito para fazer um recomeço. E Moisés é o cara que, embora ele tenha rejeitado, ele tenha dito, eu não sei nem falar direito, e Deus diz para ele, não, tu vai, porque é o teu coração que eu quero. É um homem com o teu coração. E a gente vê isso no seguinte, que ele sobe essa montanha, ele desce a montanha, ele sobe a montanha, ele desce a montanha, ele sobe a montanha, desce a montanha.
talvez qualquer um de nós diria: "Ô Deus, tá louco, né?" Sabe, depois de caminhar 3 meses, ele se dispõe a tudo isso. E quando a gente olha o capítulo 21 para frente, lá pelo capítulo 30, não lembro agora, quando ele desce a montanha com as tábuas, com a lei, com os 10 mandamentos, o que ele encontra quando ele chega lá embaixo? O povo já tinha esquecido dele, já tinha ido para a farra, já estava fazendo a maior festa, né? Já estava lá, né? E a festa pegando lá embaixo, porque já fazia 40 dias. Aquilo machuca tanto ele que ele quebra as tábuas no chão, as tábuas que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Moisés quebra-las no chão. Deus decide exterminar aquele povo. E olha o coração de Moisés. Moisés podia dizer, eu não sei se no lugar dele o que eu faria, né? Mas Moisés podia dizer assim: acaba com eles, não adianta mesmo, Senhor. Depois de tudo que tu fez, o Senhor abriu o mar, o Senhor destruiu o exército egípcio, o Senhor libertou eles, o Senhor livrou eles. Olha o que aconteceu. Moisés quebra as tábuas, Moisés sobe a montanha de novo para fazer novas tábuas de pedra, né? Que dessa vez ele vai ter que esculpir. Esse é o coração de Moisés. Vocês percebem a diferença? Percebem que tipo de coração Deus procura para grandes propósitos? Qual é o propósito de Moisés nisso aí tudo? Pense um pouco. O cara deixou o principado do Egito. O cara era um príncipe, criado pela filha do faraó, para entrar nessa loucura aí. Aleluia! Para servir a Deus. Não te encurvarás a ti mesmo para elas, para coisa nenhuma, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia! Irmãos, a gente vive para uma coisa só: servir a Deus. O que faz Deus escolher alguém? Um coração disposto a servir somente a Deus. Enquanto eu estou procurando o meu interesse, enquanto eu estou trabalhando por qualquer outra coisa, não vai dar certo. Não funciona. Deus te escolhe. Deus escolheu Moisés com esse critério. Acontece uns negócios, sabe? Tu pega esse cara mal e mal, acho que acredita em Deus, em pouco tempo faz, né? Mas quem acompanha aí os noticiários, tem um cidadão aí que se tornou o primeiro trilionário do planeta nessa semana. Trilionário em dólar, tá? Ele deu uma entrevista e disse: me ofereça poder, me ofereça dinheiro, eu não me importo. Não é importante para mim. Me ofereça poder, me ofereça dinheiro. Moisés podia dizer: não me importa. Ele tem um propósito. E é esse tipo de coração que Deus procura. E quando Ele nos diz o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, e começa a explicar, Ele diz: gente, vocês vão servir a mim, nenhuma outra coisa mais. Por quê? Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Muita gente lê isso, a maldição hereditária aí, né? Sabe de onde é que vem a palavra iniquidade? Ela vem do latim e junta 2 palavras, que é a palavrinha in, que para eles é não, e a palavra aeco com Q e 2 U's. É daí que ela vem. Aeco é
equilíbrio, justiça. Iniquidade quer, portanto, dizer desequilíbrio, injustiça, erro, pecado, desigualdade. A eco, na verdade, a palavra eco de latim é igualdade. Então tu pega o não como a eco, é não igualdade, a vossa iniquidade, a vossa desigualdade. Vocês percebem a profundidade disso? A distorção com que a gente enxerga as coisas, a distorção é quando tu enxerga, tu pega um negócio e torce, né? Irmãos, a gente torce a nossa vida, a gente distorce, sabe? A gente não vive do jeito correto, a gente não vive para servir a Deus. Na maior parte do tempo a gente está vivendo para servir a nós mesmos. A gente está preocupado com o nosso dinheiro, com a nossa saúde, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai fazer, com o que eu. E por a gente pensar assim, ali vem a iniquidade, a desigualdade. Por quê? Porque eu puxo tudo para mim. Por quê? Porque eu preciso garantir a minha sobrevivência. Eu visito a iniquidade de vocês, dos pais sobre os seus filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam ou daqueles que me desprezam. Entendeu? Tudo isso está dentro do primeiro mandamento. É só Deus, é só o Senhor. A gente precisa lembrar que esse cara que desceu em cima da montanha, né, com o chofar tocando cada vez mais alto, mais alto, mais alto, e a montanha pega fogo e fumaça, de um jeito que o povo entra em pânico, a ponto deles dizerem: Moisés, sobe tu, fala com Deus. Não vai subir não. Não dava para chegar perto. Esse mesmo sujeito é aquele que se fez homem e se entregou naquela cruz. É Ele. E é Ele que quer que a nossa vida seja um serviço para Ele. Aí a gente pensa assim: mas o que é esse servir? Cara, eu vou na igreja todo domingo. Não é isso. É a forma como a gente vive. Olha, ele falou: iniquidade, a desigualdade, como nós enxergamos as coisas, o egoísmo, o orgulho. E, gente, é isso que traz para nós ansiedade, medo. Entende? Quando as coisas que eu faço, quando o que move a minha vida é igual a Moisés, o que move a vida de Moisés não é mais ele, porque se ele pensasse nele, ele tinha ficado no Egito. O cara era príncipe. Aleluia. Vocês percebem? Por que os filhos até a terceira e a quarta geração? Acho que a gente já falou disso aqui, né? Porque é isso que tu lembra. Eu lembro do meu pai, lembro do meu avô, não cheguei a conhecer meu bisavô, mas a maior parte, talvez, de vocês tenha chegado a conhecer. São 3 ou 4 gerações que convivem. E a gente vai copiando os erros. Esse mesmo erro, ele vai sendo copiado de pai para filho. Entende? Isso é maldição hereditária. Quando tu não consegue te soltar dos pecados, a gente já falou sobre isso aqui, dos erros que os teus pais cometiam. E os meus pais. Entende? Meu pai bebia. Era cristão, mas bebia, não conseguiu se libertar da bebida. O Senhor levou ele para não acontecer algo pior, eu acho. Ia na igreja, fez seminário, mas não conseguiu se livrar disso. Mas eu não preciso fazer a mesma coisa que ele. Entende?
É ali que a maldição hereditária é quebrada, é quando eu decido, eu não vou continuar no mesmo erro. Aleluia! Não saio pela minha força, mas pela força do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, eu sou tirado disso. Entende? Moisés não vive pela razão dele. Deus manda ele subir um monte, ele sobe um monte. Deus manda ele descer um monte, ele desce um monte. E Moisés vai e vem, e vai e vem. E Deus ama esse coração. E ele não fica questionando. Faço misericórdia a milhares. Em outras traduções diz até 1000 gerações dos que me amam e preservam e protegem e obedecem os meus mandamentos. Misericórdia. Cordes é coração. Miser é literalmente miséria. Eu faço... a tradução literal disso seria mais ou menos assim: eu me debruço, entendo a miséria, o meu coração entende a miséria de vocês. O lugar que vocês caíram é Deus dizendo: eu entendo, eu perdoo, eu curo, eu saro, eu restauro, desde que vocês guardem os meus mandamentos. E o primeiro qual é? Servir somente a Deus. Amém? Servir é serviço, é modo de viver. Por causa de que eu vivo, para o que eu trabalho, para a honra e glória de Deus. Entende? É isso que faz diferença na vida da gente. Deus não enriquece alguém porque esse alguém trabalha por riqueza, ou porque é inteligente, ou porque é bom, ou porque... Não. Quando Deus derrama bênçãos, estou usando só como exemplo, bênção financeira sobre a vida de alguém, é porque o coração dessa pessoa é entregue. Ele na verdade não busca aquilo não manda nele, é ele que domina sobre essas coisas. O que o primeiro mandamento diz: você, homem, você, ser humano, você domina sobre as coisas, não as coisas dominam sobre você. A única coisa que domina sobre você, sobre mim, é Ele. O cara que desceu no monte. Glória a Deus, aleluia. Segundo mandamento, verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui eu quero esclarecer uma coisa que por muito a gente fez errado. Ah, meu Deus, pronto, tomou o nome de Deus em vão, pecador miserável. Eu aprendi assim, irmão. Quando tu se diz cristão, quando eu me digo cristão, eu tomo o nome de Deus. Eu sou um cristão. Eu sou uma cópia de Cristo. Cristo vive em mim. Mas aí o meu comportamento, a minha vida, o meu modo de pensar não tem nada a ver com o de Cristo. As coisas que eu faço não tem nada a ver com o que Cristo faria. E aqui aconteceu uma coisa muito legal, né? Os nossos cultos, eles, glória a Deus, foram ficando cada vez mais barulhentos, né? Aleluia! E a gente acabou, né, trazendo o horário para mais cedo, porque a gente começou a atrapalhar o negócio dos irmãos da pizzaria aqui do lado. E a gente ama muito eles, né? E o Senhor até já deu sonho, né, para pessoas daqui, mostrando que eles vão crescer muito, que o Senhor vai abençoar muito eles. E a gente ora por isso também. O que seria o normal, né? Cara, se tu está incomodado com o barulho, o problema é teu. São 7 horas da noite o nosso culto, e o culto é barulhento, e nós não estamos nem aí se vai atrapalhar teu negócio. Que tipo de cristão que é esse? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Eu estou pichando. Se eu penso assim, eu estou pichando, eu estou sujando, eu estou... Eu não
estou honrando o nome de Deus? Entende? A gente pega e fala: irmão, nós vamos fazer o culto mais cedo, para quando vocês abrirem, a gente já parou com barulho. Por quê? O que o Senhor nosso Deus quer? Que o negócio deles dê certo. Ah, mas e a igreja? Ele cuida. Amém. Sabe? Eu já falei, faz bastante tempo que eu falei disso, mas acontece muito nas empresas e no trabalho, né? A gente pensa assim: cara, para eu me dar bem no meu trabalho, eu tenho que derrubar o cara do lado, porque senão ele toma meu lugar. Para minha empresa ir bem, eu tenho que quebrar a empresa do outro, senão, né? Porque é concorrência, né? Entende? Lembra que a gente estava falando da iniquidade? Isso é iniquidade, desigualdade. Não, a gente abre mão daquilo que é nosso para que aquilo que é do outro dê certo. Aí a gente está dizendo assim: eu sou Cristo, eu penso igual a Cristo. Aleluia! A mente de Cristo. Não sei se a Luciana vai falar hoje sobre isso depois, mas o Senhor mostrou um texto para ela da primeira carta de Coríntios, capítulo 2, que fala sobre isso, sobre a mente de Cristo. A maior, tomar o nome do Senhor em vão, é a gente dizer que a gente é cristão, a gente falar que a gente é crente e não viver como crente. A nossa vida vira um testemunho totalmente falsificado. Vira uma nota de $3, né, Mateus? Como Mateus fala, né? Nota de $3 não existe, é dinheiro falso, né? Vira uma falsificação, parece dinheiro, mas não é. Parece cristão, mas não é. Isso envergonha o nome de Deus, entendeu? O cristão, lembra daquilo que eu falei no começo, na oração, falei no início? O cristão, o que Paulo nos ensina, né? E o que Jesus nos ensina: façam o possível para viver em paz com todos. Aleluia. Isso é a mente de Cristo. E como é fácil, irmãos, a gente se perder nisso. É muito fácil. Ontem, vim andando na rodovia, um sujeito me ultrapassou pela direita. Eu diminuí para passar por cima da lombada, o cara passou do lado da lombada pela direita, saiu na frente. Irmãos, com 4 ou 5 crianças dentro do carro. Um carro que não tinha condições de andar naquela velocidade. Sabe o que aconteceu? Na hora eu já pensei: pô, sujeito miserável, contraventor, vou colar atrás para botar uma pressão nesse cara. Depois o Senhor falou para mim: que vergonha o que tu fez, né? Que vergonha. Eu disse: perdão, Senhor. Envergonhei teu nome, tomei teu nome em vão. Só seria pior se tivesse aquele peixinho, né, dos cristãos na parte de trás do carro que os irmãos colocam, né? Entenderam? Eu peguei esse exemplo, esse testemunho, só para a gente entender como é que é. A gente se ofende muito rápido, muito fácil. E aí daqui a pouco o nosso comportamento já não é mais o comportamento de um cristão. E aí eu estou pecando contra o segundo mandamento. Eu estou tomando em vão o nome do Senhor. E Ele adverte: o Senhor não tomará em vão, não, o Senhor não tomará por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Não será considerado inocente, culpado. Terceiro mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Os fariseus não faziam nada no sábado.
Eles não podiam, tinha até um limite de distância que eles podiam caminhar no sábado. Mas eles eram tão bons nisso, irmãos. Os caras eram tão bons nisso que o pessoal que tinha mais dinheiro, o que fazia? Ele só podia caminhar mais do que aquela distância se ele tivesse indo para casa, voltando para casa. Então o que esses irmãos que tinham mais dinheiro faziam? Compravam uma casa lá e uma casa aqui, no outro lado da cidade. Então eles diziam: eu estou indo para casa, então eu posso andar a cidade toda, que eu não vou estar desobedecendo a lei. Sabe o que quer dizer santificarás o sábado, o dia do descanso? Ele explica, verso 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, né, alguém que te hospeda na tua casa ou que trabalha para ti, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou e o separou. Santificar é separar para Deus, e abençoar é o dia que eu derramo bênção. Aleluia. Aí não pode trabalhar, não pode fazer nada no sábado. Jesus curou no sábado. E aí os fariseus, né, esses que caminhavam, né, tinha uma casa em cada lado da cidade para poder caminhar pela cidade, fala para ele: está curando no sábado, não pode. A ponto de ele curar um aleijado, e o cara diz: não, mas eu fui curado, eu não andava, agora eu ando. E eles falam para o sujeito: isso não interessa, interessa é que tu foi curado no sábado e não pode. Sabe o que é santificar o sábado? O Senhor diz: eu descansei no sábado. Quando a gente lê no Gênesis, ele fala assim: o Senhor parou no sábado e olhou toda a sua obra e viu que tudo que tinha feito era bom. O que o Senhor quer? Que dia que é esse que o Senhor quer? A gente já falou aqui um outro dia, olha, nós precisamos entender a cultura, a cabeça, a mente de Cristo. Vocês lembram da lei da terra? Do ano do jubileu, Deus, o Senhor dá uma lei para o povo dele e diz: olha, a cada 7 semanas de anos, ou a cada 49 anos, no 50º ano, o jubileu, essa palavra vem de Yobel. Yobel quer dizer cordeiro ou carneiro. No ano do cordeiro, no ano de número 50, todo aquele que virou escravo será liberto, e todo aquele que perdeu tudo compra de volta, a vida começa de novo. Então presta atenção, esse sábado, esse dia, é o dia para a gente parar e começar a perdoar. É isso que o Senhor está dizendo. Eu quero que vocês parem, olhem para aquilo que vocês fizeram durante a semana, olha para trás e começa: Senhor, eu perdoo o fulano que me magoou. Senhor, eu te peço perdão por aquilo. Senhor, eu te peço perdão pelo outro erro. Senhor, eu perdoo. Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu repenso. Olha, é o dia para a gente parar, olhar para a nossa obra, para os 6 dias de trabalho, o que a gente fez e o que a gente errou. Isso é dedicar um dia ao Senhor. Não é tu ficar o dia sem fazer nada, sem poder, né? Jesus mesmo disse: cara, se alguém perder uma ovelha, você não vai procurar no sábado. Entenderam? A gente precisa entender isso. Eu não estou falando do dia específico do sábado, mas de um período, né, que Deus diz assim: olha, um dia por semana, pelo menos um dia por semana, vocês parem para olhar aquilo que vocês fizeram e repensem.
parem para perdoar, para libertar, entende? Libertar, quando eu digo, é libertar aquela pessoa que tu não quer perdoar, liberta ela disso e dá perdão para ela. Lembra do ano do jubileu, lembra do ano do cordeiro, tudo isso é profético, é simbólico, mostra o coração de Deus. Os 10 mandamentos, eles existem para nos mostrar o coração do nosso Deus. E Jesus veio e ele disse: eu não vou, vocês pensam que eu vim para abolir a lei? Eu não vou tirar eu não vou tirar um risquinho da lei, eu vim para cumprir a lei. Mas então por que é tão diferente dos 10 mandamentos? Por que é tão diferente do Antigo Testamento? Porque a gente não entendeu. O judeu não entendeu, os fariseus não entenderam, eles levaram tudo para o lado errado, criaram uma igreja, uma vida legalista. Batia alguém na porta deles morrendo no sábado, vai ter que morrer, meu irmão, porque sábado eu não posso fazer nada, porque é pecado. Não é disso que Deus está falando. Santifica o dia do sábado, separa o dia do sábado para Deus, vai orar, vai pedir perdão, vai perdoar, vai mudar a tua vida, vai repensar tudo o que tu fez, vai repensar os teus propósitos. É isso que Ele quer. E Ele diz assim: abençoei esse dia. Aí é o que vem em troca de tu fazer isso. A bênção vai ser derramada. Porque o teu coração, o meu coração, o nosso propósito, ele muda naquele dia. Para não ficar comprido, gente, para não ficar longo, esse era só o 3º mandamento. O 4: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus está te dando, para que tu tenha uma vida longa, uma vida boa. 5: não matarás. 6: não adulterarás. 7: não furtarás. Quando Jesus fala sobre não matarás e não adulterarás, só para a gente resumir esses aqui, ele é muito claro. Eu posso pensar assim: eu nunca matei ninguém, então eu contra o 5º mandamento eu não pequei, estou salvo, eu sou bom. Nunca traí a minha esposa, então eu sou bom. O 6º mandamento também está tranquilo, dominado, né? Quando Jesus vai falar sobre esses mandamentos, ele diz: aquele que odeia seu irmão é um assassino. Aleluia! Glória a Deus. Aquele que olhar para uma mulher com olhos impuros já adulterou com ela. É sério. Não furtarás. Aquele que prejudica o negócio do seu irmão já é um ladrão. Qualquer vantagem que eu tento tirar, qualquer insensibilidade que eu tenho, de que eu pense assim: problema dele, já é roubo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 8º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a esposa do teu próximo, nem o servo, nem seu servo, né? Nem seus empregados, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, nem coisa alguma do teu próximo. Cuida da tua vida, irmão, e trabalha para o teu próximo, para que ele cresça, para que ele dê certo. Esse é o coração do nosso Deus. Lembra? Isso aqui é Deus falando para o povo, tá? Moisés ainda não subiu o monte. Deus está falando lá do alto da montanha.
A terra treme quando ele fala e o povo treme de medo. E todo o povo viu os trovões e relâmpagos e o sonido, da buzina ou chofar tocando e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de pé ao longe e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. De repente eles perceberam o quão longe eles estavam de Deus. A gente nem percebe, Sabe, olha para a tua vida, eu preciso olhar para a minha vida, tu precisa olhar para a tua vida, para a gente tentar entender o quão longe a gente está de Deus. Sabe, quando eu faço umas coisas tipo essa que eu contei, que eu fiz ontem ali, eu penso assim: meu Deus, onde é que eu estou? Onde está a minha cabeça? No que eu penso? Eu estou perdido, longe de Deus. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos pôr à prova, e para que o temor a Ele seja diante de vossos rostos, a fim de que não pequeis. E o povo permanecia em pé ao longe. Moisés, porém, se chegou à densa escuridão onde Deus estava. Ele entra naquela nuvem de fumaça. E aí, sim, ele vai receber em mãos as tábuas da lei. Irmãos, percebam uma coisa: os 10 mandamentos. A lei, ela está cheia de amor. Perceberam isso? Amor de Deus por nós. Olha, Deus, olha o que Moisés falou: não tenham medo, Deus veio para pôr vocês à prova e para que o temor a Ele esteja diante dos vossos rostos, a fim de que vocês não errem o alvo. Pecar é errar o alvo. Ter a mente de Cristo, viver isso que a gente falou aqui no começo, servir somente a Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não por palavras, mas por ações, por pensamento. É disso que a lei está falando. Santificar o dia do descanso está falando que você tem que parar para reavaliar a sua vida. Não está dizendo que tu é para ficar o dia inteiro em casa sem fazer nada, sem trabalhar, sem nada. É um dia dedicado para tu te aproximar de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que Jesus disse que a lei e os profetas, tudo é resumido naqueles 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Entende? É para isso que Jesus vem, é por isso que Ele diz: eu vim para cumprir a lei, eu vim para fazer exatamente isso. E aí tu olha para Jesus e o que Ele fez? Cumpriu isso aqui, para nos ensinar a cumprir isso. Gente, a gente precisa aprender isso, porque assim como o chofar começa a tocar aqui e o 3º dia chegou e aquele povo não tinha se preparado, assim vai ser o dia. Nós vamos ouvir a trombeta tocar e o Senhor Jesus vai voltar. A gente vai acordar com isso. Aqui é de manhã cedinho, 6 horas da manhã, ao clarear do dia. Entende? E o povo não sobe o monte porque não estava pronto. Nós precisamos estar prontos para subir com Jesus. Amém? Então, pega os 10 mandamentos e coloca eles na tua vida. Começa a praticar isso e a tua vida vai mudar. Quando eu digo tu, quando eu digo vocês, eu estou incluindo eu também, tá, gente? Não é só o jeito de falar. Amém, irmãos?
Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos capacite para a gente viver assim. Senhor, ajuda-nos. Ajuda a nossa falta de fé, Senhor. Ajuda-nos a guardar a Tua lei, Senhor. Porque nós queremos a Tua misericórdia até 1000 gerações sobre nós, Senhor. E se hoje, Senhor, nós pecamos, se hoje nós cometemos os mesmos erros, Senhor, dos nossos pais, dos nossos antepassados, nós quebramos isso agora, em nome de Jesus. A partir de hoje, Senhor, nós queremos fazer a coisa certa. Nós queremos guardar, queremos viver a Tua lei, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém.